Estamos de volta com o nosso Papo VIP para o momento gastronômico da noite, que hoje traz o chefe Paulo Ferrer. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Amanda. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, viu? Gente. Hoje ele faz um filé de frango ao pesto recheado com mussarela, com queijo, acompanhando purê de brócolis. Purê de brócolis. E esse molho ao pesto é sempre muito requisitado, né? Sempre, sempre. Até mesmo nas massas. Massa, isso, acompanhamento aí. Fica Ele super tem um legal. sabor marcante. Bem marcante. Principalmente esse aqui, que eu elaborei ele com mostarda, né? E amêndoas. Talvez por isso que você escolheu um queijo mais suave para o recheio. Suave. É para não ficar uma briga aí no prato, né? Na hora de comer. E isso é a coisa mais difícil, né? Isso. Esse equilíbrio entre os ingredientes. Exato. Temos ali uma chefe, um desafio hoje. Hoje a chefe, viu, chefe? Ele tá dizendo aqui que é um desafio. Vem aqui, chefe. Vem aqui conversar com a gente. Olha lá, Ele tô disse que é um desafio muito grande hoje cozinhar pra você. Pega leve, hein? Pra você Será, pegar gente, que eu vou pegar leve? Vamos ver. Qual foi teu primeiro prato? Primeiro prato que você fez? Eu comecei com sobremesa. Meu primeiro prato foi um brigadeiro delicioso. E ali naquele prazer que eu senti de comer, dos outros comerem e ficarem felizes, acho que foi ali que plantou a primeira sementinha e que eu vi que era isso que eu queria, sabia? Qual que é o teu prato carro-chefe, Paulo? Aquele que se eu disser, olha, o Obama tá chegando aí, temos que fazer um jantar agora pra ele. O que você faz? Opa! Olha, sempre eu procuro estudar o perfil do convidado, Tá. né? Ou seja, da festa, enfim, para montar um cardápio adequado, né? Onde o convidado ele acaba se vendo naquilo dali. Né? Então, por exemplo, lá no buffet eu sempre faço as degustações, eu procuro saber uma degustação de casamento, uma história da noiva, história do noivo, e ali eu começo a contar doces que a vovó fazia, aquelas coisas e tal. Então, cada convidado tem o seu cardápio, né? O seu perfil. Mas quando eu cheguei aqui em São Paulo em 96, trabalhei numa casa francesa, num restaurante francês, no Bardock, né? E, então eu fui para essa linha aí também de alguns pratos. Não tinha domínio, era um simples auxiliar. E aí eu vi que realmente eu também tinha gosto por... Aliás, eu casei com a profissão e depois me apaixonei com ela, por ela. E você, se eu tivesse que fazer essa pergunta pra você, o teu prato, assim, sei lá, campeão, aquele que você fala, não, esse eu vou apresentar porque esse não tem erro. Olha, os meus pratos que eu mais gosto de fazer é sempre pato ou cordeiro. Mas se fosse pro Obama, eu ia procurar alguma coisa da cozinha brasileira dentro do que ele gosta, para surpreender e mostrar a nossa cultura para ele, né? Sem Então dúvida. depende também para quem eu vou servir o quê, e aí eu vou tentar agradar de alguma forma. Porque acho que o que a gente mais gosta é agradar no final das contas, né? Alimentar e satisfazer, deixar a pessoa feliz. Eu né? sempre falo, tanto para os meus clientes quanto para os meus colaboradores, né? Comida é história. Então, assim, ou você conta a história de quem está sendo servido, ou conta uma história para quem está sendo servido. É o caso, como a chefe falou. No caso do Obama, nós iríamos contar uma história. E a comida brasileira é uma delícia, né? Maravilhosa, super rica. Não é Cada canto do nunca. Brasil, alguma coisa nova. Não erra temperos nunca. maravilhosos. Não erra legumes. nunca. Sem O Brasil dúvida. é o máximo. Agora, hoje nós vamos fazer esse filé de frango ao pesto, recheado com mussarela, acompanhando purê de brócolis. Eu poderia rechear com o quê e poderia acompanhar o quê de diferente daqui? Poderia rechear com um espinafre, né? Um espinafrezinho. E acompanhar com um arroz branco, enfim, um outro tipo de creme, outro tipo de purê. A gente estava comentando que o pesto... Gente, Quero ver. Coitado ver do o nosso final. chefe hoje, coitado. Ô, Paulo. vamos lá, né? A gente estava dizendo que o pesto, ele tem um sabor mais forte, Mais né? forte, é. Por isso a combinação de um queijo mais suave. Então, eu acho que para vocês que são chefes e que lidam com a arte da gastronomia o tempo inteiro, esse equilíbrio é fundamental. É o agridoce, né? A mistura Exato. da bebida na Fazer a comida. combinação certa, porque não é só o prazer na hora de comer, é depois também, o depois de você ficar bem com o que sentindo você bem. comeu, né? Se sentindo leve. Sem Você tem dúvida. que pensar em todos esses detalhes para deixar a pessoa feliz, Sem dúvida. satisfeita. Gente, que Paulo, obrigada. Viu? Ah, você vai tirar de Amanda, letra, obrigado, você é fera. Vamos ver. Vai tirar de letra. Vamos lá, vou te levar de novo Vamos. ali pra nossa... As meninas são lindas, estão com a perninha, a Mirella tá com a perninha de fora. Já vi que não tem vazio, não tem varize, não tem nada. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar, porque agora nós vamos falar um pouquinho de saúde. Meninos também, viu? Porque homem também tem. Não pense que é só mulher, meu querido. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, viu? Fique à vontade. O nosso médico Eduardo Toledo de Aguiar, ele é diretor do Espaço Vascular, pioneiro no tratamento de varizes com espuma aqui no Brasil. Doutor, por que uma pessoa tem varize e outra não tem? Isso é uma coisa que é genético, é o quê? Exatamente, são dois fatores aí.
Uma é a genética, quer dizer, não tem varizes quem quer, tem quem pode. Precisa ter uma constituição favorável. Então é comum essa história, né? A avó, o pai, a mãe tinham varizes e a pessoa acaba tendo varizes também. Agora, um outro fator que influencia muito é o ambiente. O que eu quero dizer com ambiente? Por exemplo, tipo de atividade. Pessoas que ficam muito confinadas numa atividade, andam um pouco, ficam em pé o dia inteiro ou sentados o dia inteiro. A perna foi feita para mexer. Então esse que é o grande problema. Então se a gente ficar parado num lugar muito tempo, a chance de vir a ter varizes é muito grande. O sedentarismo, então, pode também trazer a varize. Homem, você está vendo ali os 4 meninos aqui, o nosso chefe também é homem que hoje. ficam sentados muito tempo. Então estão muito sentados, também estou achando. O homem também pode ter varize? Sim, sim. Sim, geralmente é uma proporção, por exemplo, 20% dos homens e 80% mulheres. Se você olhar numa população em geral, assim. Claro que a mulher sempre se dá mal, né? É claro. Não, nem sempre se dá mal. Nossa, não. Nós homens temos problemas muito mais graves. Por exemplo, o infarto do miocárdio, doenças pulmonares crônicas são mais comuns nos homens. É verdade. Né? E as mulheres são privilegiadas, porque são protegidas quanto a isso. E idade? Eu posso ver uma menina de 16, 18 anos ou um menino com um problema acentuado de varizes? Pode. Isso, quer dizer, existiria aí uma carga genética muito grande, né? Isso aconteceu... puder contar uma historinha aqui muito interessante. Um rapazinho que chegou no consultório, 16 anos de idade, acompanhado do pai e da mãe. Na hora que eu vi as pernas dele, varizes, daquelas assim, para ninguém botar defeito mesmo, né? Só ele que queria ter. Daí eu não tive dúvida, olha, você fica nessa sala aqui, o pai e a mãe na outra sala ali, os dois tinham varizes, né? Então agora a ideia bonitinha da história é que eles preferiam tratar o filho que tinha mais chances para frente e depois tratar deles e tal. Mas então, quer dizer, existe aí um componente genético que pode aparecer em qualquer idade. Acima dos 15 anos já existe chance de aparecer, mas é bem raro, né? Geralmente após os 30 anos de idade. Então, agora, é uma doença evolutiva. Então, se você deixar aquilo sem tratamento durante muito tempo, é aquela história. O sujeito começa aos 25 anos, vira um profissional formidável, trabalha a vida inteira, aos 65 hoje, né, para se aposentar, ou pelo menos 65 anos, ele vai tratar da perna se ele não tratou adequadamente, em vez de aproveitar a vida com outras coisas. Né? Nós temos algumas fotos, vamos dar uma olhadinha, temos os graus aí e a técnica. Isso aí é a técnica de tratamento que a gente emprega. Com espuma, que ele é pioneiro nisso, que é um tratamento sem cirurgia. Um tratamento sem cirurgia. Aí estão os graus, olha lá, é isso que começa. Por exemplo, pode começar ali com os vasinhos, eu mostrei aquilo no pé. Sabe quem tem aquela rodela de vasinho? Você já deve ter visto em senhoras ou homens mesmo, trabalhadores, coitados, árduos ali, como eu, por exemplo, que fico o dia inteiro sentado em pé no meu consultório. Mas pode ter forma assim, uma coroinha, assim, só de vasinhos. Essa história, isso é um sinal de que a pessoa lá na frente pode vir a ter ferida de perna. Então, vasinho não é só uma coisa assim, dependendo do local, então, qual é a diferença de vasinho e varize? Vasinhos são veias dérmicas, estão na intimidade da pele. Na imensa maioria das vezes, é um problema puramente estético. A gente nem considera isso mais uma doença, é um distúrbio, digamos assim. Então, a mulher, principalmente que mais se preocupa com isso, procura por um tratamento estético. Isso tem gente que tem vasinho a vida inteira, nunca vai ter problema. Quanto mais velha a gente for, o tempo vai passando, maior a chance de ter vasinho. Maior a chance também de ter varizes. O único grande risco da gente ter varizes é viver muito. Quanto mais tempo você viver, mais chance. Bota a foto lá agora, de novo, tem daí a variação toda. Nossa! Isso não é um problema de circulação, não é? Não, exatamente. Se você considerar a circulação, quer dizer, você parte do coração, o sangue sai por uma via chamada as artérias, né? Vai para todo o organismo e volta pelas veias. Então, quando volta das pernas para o coração, e a gente está a maior parte do tempo em pé, ele tem que voltar contra a gravidade. Então, essas veias têm que estar preparadas para aguentar isso. Então, nós temos umas válvulazinhas dentro, que é um negócio que abre e fecha. São duas membraninhas mesmo, que abrem e fecham. Então, por exemplo, se você estiver andando e der um passo, a sua panturrilha se contraindo, ou barriga da perna, né, para ficar mais fácil de entender, na hora que ela se contrai, é como um coração. Aquilo contrai em cima das veias e impulsiona o sangue para cima com pressões muito maiores do que o próprio coração. E o sangue vai. Agora, imagine que por uma, artimanha do tinhoso, digamos assim, para usar uma expressão antiga até, mas aquela parede da veia se torne fraca. E ela começa a não aguentar a pressão.
ou a tensão dentro dela e começa a se dilatar. Essa válvulazinha que se fecha aqui não se fecha mais, ela se separa e o sangue começa a voltar. Então fica um sobe e desce, um sobe e desce. Nesse sobe e desce vai aumentando cada vez mais esse volume. E aí é que vai dando distúrbio circulatório, quer dizer, vai estagnando aquele sangue lá no seu pé, digamos assim. E a pele do joelho para baixo começa a sofrer. Nossa, bota mais uma vez as fotos ali pra gente dar uma olhada. Então, essa é a sequência do sofrimento. Quer dizer, começa a ter varizes com aquela perna clarinha ali, a primeira, né, a segunda do meio ali. Depois começam a aparecer os problemas de pele, né, aquelas manchas escuras. Sim. Até essas manchas vão se agravando, a perna vai inchando. Quanto mais aquele volume vai acumulando, vai se inchando mais, até que uma hora um pequeno trauma, a pele está tão comprometida, um pequeno trauma não tem condição de cicatrizar, e daí aparece a ferida. Eu abri o programa dizendo que não é uma questão estética, é uma questão que quem tem sabe que vai muito além, porque dói, incomoda. Sim, nessa fase, por exemplo, tem gente que tem varizes grandes, às vezes assim, e a queixa é puramente estética, né? É uma pessoa que faz muito exercício. Hoje, por sinal, eu vi um rapaz assim, um atleta, tem um cada feião na perna, também num bonde, não sente absolutamente nada. Mas isso, se não deixar uma hora, ele vai sentir. Por mais exercício que ele faça, chega uma hora que ele não compensa. Tem como evitar a varíze, o vasinho? Até tem como evitar. Quer dizer, a genética é impossível a gente modificar. Sim. Agora, o que você pode fazer é retardar ao máximo o aparecimento da doença. Não existe uma prevenção assim, por exemplo, como uma vacina, né? Toma a vacina, não vou ter varizes ou não vou ter sarampo. Mas eu posso ter atitudes. Mas você pode ter atitudes. Então, pensando no mundo moderno, não engordar. Estou vendo que aqui ninguém, né? Com raras e honrosas exceções, eu acho que eu sou o mais gordo da história aqui, é. Mas olha, as mulheres elegantes, os rapazes elegantes aí, todo mundo. Segundo, atividade física. É muito importante a atividade física. Quer dizer, perna foi feita para se mexer mesmo. Tá. Então, forçar a perna. Aquela história, todo mundo, eu não vou fazer musculação porque vai dar variz, não vou subir escada porque vai dar variz. Bobagem. Quanto mais subir escada, quanto mais musculação, melhor. É claro que o exagero, aquela história do fisiculturismo violento e tal, pode trazer outros problemas e pode, inclusive, agravar as varizes. Mas a ginástica habitual que a gente faz... Não ao sedentarismo, né? Não ao sedentarismo e boa dieta. Tá se falando tanto de dieta aqui, coisa, quer dizer, uma comida saudável. Mas eu tenho uma tia que ela fez tratamento para varizes, que ela tem. Mas volta e meia, toda hora volta. Não tem, assim, um tratamento que pare, que ela não tenha como voltar. Seja definitivo? Seja definitivo, no caso. Não, infelizmente não. Porque a gente tem uma rede infinita de veias debaixo da perna. Sabe, as safenas, por exemplo, são as duas... A gente tem duas safenas em cada perna, só para você ter uma ideia. Que são os grandes coletores, né? Toda essa rede de veias vão se juntando e vão formando a veia safena que vai lá para cima. Mas isso embaixo da pele. E existem as veias musculares. As mais importantes são essas veias musculares, que trazem 80% do sangue que vai para a perna. Esse sistema de safena superficial só traz 20%. Dessas veias, dessa rede infinita, algumas ficam doentes. Por exemplo, quem tem varizes, 60% das pessoas ficam com a safena doente. O principal coletor lá da história. Então aí, pode dar todo aquele problema que vocês viram ali. Mas são algumas veias. Então você trata. O ideal é tratamento, princípio de doença crônica, quer dizer, você trata para deixar o maior tempo possível sem doença. Mas vira e mexe vai ter que... vai acabar passa um Então tempo. o tratamento seria, no caso, mais ou menos que estético? Porque Não é estético. Você evita que a pessoa, você tratando, você evita que a pessoa evolua na doença. Chegue naquele ponto. Aliás, já que nós estamos falando de tratamento, doutor, me acompanha aqui. Oi, vamos mostrar, porque, Mirela, ele é o pioneiro em tratamento de varizes com espuma no Brasil. E aí eu te pergunto, o que seria essa espuma? O que seria esse tratamento? Essa espuma... Que é antes da cirurgia. É um tratamento para evitar a cirurgia. Não é que para evitar a cirurgia, é uma alternativa à cirurgia. Tá. Hoje em dia você tem vários tratamentos. Por exemplo, esse negócio que eu estava te falando, você tira as veias doentes na cirurgia, né? E não há repercussões para a perna, por sinal a perna melhora do ponto de vista circulatório. Passa o tempo, outras veias acabam ficando doentes, né? Então é uma coisa que você precisa sempre estar controlando. Então você tem uma doença que 30% da população tem, tá certo? É gente para chuchu. Se você pensar em matéria de Brasil, dá uns 50 e poucos milhões de pessoas. Bom, 1,6%, que dá uns 2 milhões de pessoas, tem já ferida de perna. Abre e fecha esse negócio. Quer dizer, é uma doença importante. Segundo, ela é recorrente, que é esse o caso que você estava contando ainda. Quer dizer, ela pode voltar.
Pode até a pessoa ficar curada, entre aspas, tratar uma vez só e nunca mais voltar. Não, volta direto dela. Pura sorte. Mas algumas pessoas têm uma tendência brutal e volta. Agora, essa história de voltar é relativamente comum. Então, por que tratar esse doente num hospital? É essa a pergunta, que é um tratamento caro, exige uma equipe, anestesia, toda a estrutura hospitalar. Vamos tratar fora do hospital. E aí surgiram algumas técnicas. Uso de laser, uso de radiofrequência e essa história da espuma. Como que é? Me mostra. Isso aqui é o seguinte, vocês lembram daquele negócio que vai tratar vasinhos, né? Mulheres gostam muito de tratar aqueles vasinhos com injeçõezinhas. Isso. Então, se eu aumentar a potência desse tratamento, eu posso tratar aquelas veionas grandes que vocês viram lá. Então, é isso aqui. O medicamento que se usa é um detergente, como um sabão, quimicamente. Eu misturo com um pouco de ar. Tá vendo? Aqui tem já tem um pouco de espuma aqui que eu já misturei antes para me mostrar. A Amanda ver antes. Então, na hora que eu misturo isso aqui, ó, olha o que fica. Bonitinho, né? Fica uma espuma perfeitinha, branca, você não vê bolhas. E isso com a agulhinha você injeta na Daí você varize. adapta uma agulhinha como esta aqui, fininha e tal. Não é nenhum negócio terrível, né? E injeta. Então, aí é que apareceu aquela foto de eu injetando. Uma das coisas importantes que mostra aquela foto, quer dizer, você injetar sobre a guia de um ultrassom, de um aparelho de ultrassom. Olha lá. Então, você Vamos vê, botar a foto na hora aí que pra gente você está injetando, olha lá, tá vendo? A agulha dentro da veinha, uma imagem do ultrassom e eu com o ultrassom na mão ali e a agulhinha sendo espetada, né? Então você consegue injetar uma certa profundidade da pele, mais distante da pele, porque isso aqui provoca uma inflamação dentro da veia que vai destruir a veia. E essa inflamação pode inflamar um pouco dos tecidos ao redor. Se a veia estiver muito superficial, Sim. o lugar onde você injeta é o que vai mais inflamar. E aí pode manchar a pele. Então você injeta num lugar mais profundo. E aí o ultrassom ajuda. E daí você vê onde vai. E aí, no caso, Você conseguiu encher essas tudo? varizes Já some na que são- hora, some depois de um tempo? Não é. Essa história, na hora é bonito de ver, porque na hora que você vê, some. Some da sua frente. Mas não é bem assim. No dia seguinte, aquilo está inflamado. Por exemplo, a veia, assim, você sente... Deixa eu ver, ó, você tem uma veia bonita aqui para mostrar. Mas tá vendo isso aqui, que está na mão dela, né? Tá vendo? É como se ficasse uma coisa durinha, na hora que você vai palpar no dia seguinte, fica uma coisa inchadinha, durinha e dolorosa ao toque. É isso que tem que acontecer. E Se quanto tiver tempo assim, depois? tá normal. Quanto Daí tempo em depois? 15 dias isso começa a atrofiar. Agora, um resultado estético, assim, para vocês poderem desfilar aí com essas saias curtas e etc e tal, uns 3 meses. 3 meses Uns com 3 intervalo meses. de quanto? 15 dias? Não, a gente acompanha. Sempre esse tratamento tem que ter um acompanhamento de 3 a 4 meses, mais ou menos, justamente para a gente ter certeza. Primeiro, se foi eficaz. Segundo, para acompanhar essa inflamação, para ver se está tudo dentro dos padrões habituais e não ter complicações. Olha, o contato do Dr. Eduardo Toledo de Aguiar é o site que está no vídeo aí para você, www.espaçovascular.com.br, espaçovascular.com.br. Doutor, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Seja foi um prazer sempre enorme, bem-vindo ao irmão. nosso programa. Obrigada Obrigado. pelas explicações. Que é isso, Vamos obrigado. lá, gente. Bora mexer essa perninha para não ter que se preocupar com essa varize depois, viu? Meninos, vamos com mais um trechinho de música? Simbora. Foda ter que encarar o mundo e seus leões, enfrentar os meus dragões, sendo que ainda tenho medo dos meus pesadelos e de sofrer com coisas tão banais como orgulhar meus pais. Ainda sou um prisioneiro de um velho espelho. Oh, eu não sonho em nada, nem um prêmio Nobel, nem sei se tenho vaga no céu. Só sei que ser cobrado o tempo todo assim é tão cruel.